Como é pregada lá em nós. Eita, glória a Deus, meus queridos e amados ouvintes, nós vamos meditar nesta tarde aqui um pouquinho no Salmo de número 24, né? No devocional hoje a gente meditou aqui de manhã e vamos meditar também nesta tarde, que diz assim: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam, porque ele afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Quem subirá ao monte do Senhor, ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Esta é a geração daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Eu vou ler este salmo só até aqui e nós vamos procurar transmitir para os nossos ouvintes um pouquinho do que nós entendemos. Olha, quando o salmo começa dizendo assim: do Senhor é a terra, do Senhor Deus, o Todo-Poderoso. E lá no início a Bíblia diz que Deus criou os céus, a terra e tudo que nela há. E ele criou tudo pela sua palavra. E aqui o salmista está afirmando e confirmando que do Senhor é a terra e a sua plenitude, e tudo o que no mundo há. Entendeu? Tudo foi criado pelo Senhor, né? E não é para deixar dúvida no nosso quengo, não, irmão. Tem muita gente com dúvida. Aí o caboclo diz assim: não, eu sou de Deus, mas não procura cumprir a palavra de Deus. A Bíblia diz que Deus criou, Deus formou todas as coisas, inclusive o homem também. Só que o que aconteceu é que o homem saiu dos caminhos do Senhor. Aí Deus enviou o seu Filho Jesus Cristo para trazer o homem de volta para os caminhos do Senhor. Por isso que ele diz que agora quem está em Cristo, nova criatura é. Por quê? Porque se você não está em Cristo, não tem mais como você pertencer ao reino de Deus. Não tem como. Entendeu? Mas no princípio, irmão Miranda, tudo foi formado e o homem também. E todos pertenciam ao reino de Deus, claro. O homem não conhecia o pecado. O homem era inocente com relação ao pecado. Então, ele pertencia ao reino de Deus. Só que o que aconteceu? Ele se desviou, saiu fora dos caminhos do Senhor, desobedeceu a Deus. Aí Deus enviou o escape. Lá em Romanos está escrito: todos pecaram, todos sem exceção. Não tem ninguém que não pecou. E foram destituídos da glória de Deus. O que é que significa isso, irmão Miranda? Significa que quando nós pecamos, fomos separados da glória de Deus. Ou seja, estávamos no reino de Deus, mas o pecado nos separou do reino. E agora não tinha mais jeito. Deus teve que enviar o seu Filho para dar jeito àquilo que não tinha jeito. Eu não tinha jeito, você não tinha jeito. Aquele que não se converter não tem jeito. Vai pro fogo do inferno. Infelizmente, a Bíblia diz que não há meio termo. Na palavra de Deus não existe meio termo. Só existe dois caminhos. Não tem um terceiro caminho, uma terceira via, como os caboclos fazem na política aí, né? Diz que tem uma via, duas vias e uma terceira via. No reino de Deus não tem terceira via. Só tem dois caminhos. Um leva para o céu e outro leva para o inferno. Mas quando Deus fez o homem, ele tinha aquele único caminho. Ele estava inserido no reino de Deus. Só que ele resolveu desobedecer a Deus, cometendo o pecado,
e se separou da glória de Deus. Aí, esse pecado respingou em nós, em toda a humanidade. A partir daquele momento, todos passaram a ser pecadores, escravos do pecado. Aí quando Jesus veio, derramou seu sangue lá na cruz do Calvário, para que nós fôssemos novamente resgatados pelo seu sangue e inseridos no reino de Deus novamente, né? Aí alguém pode perguntar e dizer assim: mas irmão Miranda, mas o pecado do homem não foi porque cometeu relação sexual com a mulher? A gente ouviu isso a vida inteira, né, irmão? Quando a gente não era crente, o povo dizia isso. Só que quando nós começamos a estudar a Bíblia, quando a gente estuda a Bíblia, a gente vai ver que não tem nada a ver isso aí. Outros disseram: o pecado do homem foi porque comeu uma maçã. Que conversa é essa, irmão? Que história é essa? Que maçã tem pecado aonde? Entendeu, irmãos? O pecado do homem foi porque desobedeceu a Deus. Deus colocou lá a árvore no meio do jardim e disse para ele: pode comer de tudo, dessa árvore aqui não, tá certo? Não coma do fruto dessa árvore. Aí um camarada foi lá, né? Satanás usou a serpente para Eva e Eva convidou o seu marido, né? Para comer também do fruto. Olha aí, podia ser um abacaxi, podia ser, sei lá, um pepino, né? Mas aí o povo inventaram que foi uma maçã. Isso é só invenção dos homens, irmão. Não é assim que a Bíblia diz, não. A Bíblia diz que nós pecamos porque Adão e Eva desobedeceu a Deus, deixou de cumprir aquilo que Deus mandou. Então tenha muito cuidado. E agora o salmista vem e confirma para nós que do Senhor é a terra, é a sua plenitude, tudo que nela há foi feito por Deus. Deus faz e o homem desmancha. É desse jeito que funciona, irmão. Aí ele diz no versículo 2: porque ele afundou sobre os mares e sobre os rios, ele firmou a terra. E depois que Deus firma, não tem lapeta dos infernos que desmanche, né? Aí o salmista diz lá no versículo de número 3: quem subirá ao monte do Senhor? Quem? Aí ele completa a frase dizendo... rapaz, ele completa a frase aqui dizendo... Ele diz: quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu lugar santo? Ó, irmão, pecador, escravo do pecado, vai estar no lugar santo? Não tem como, irmão. Se lá no tabernáculo, quando Deus instituiu o tabernáculo, né? O camarada tinha que ser santo para poder entrar. Você imagina no céu, se o camarada vai entrar de qualquer jeito. Então aquele que continua sendo escravo do pecado não tem como entrar no céu. Mas, irmão Miranda, mas todos nós somos pecadores. Sim, somos pecadores, mas não somos mais escravos do pecado. E qual é a diferença de pecador para escravo do pecado, irmão Miranda? Olha, pecador é o normal, o pecador remido, lavado pelo sangue de Jesus, que aceitou a Jesus, confessou ele como seu Senhor e seu Salvador, porque ele só é Salvador de quem ele é Senhor. O cara tem que obedecer a ele. Entendeu? Esse é o pecador, aquele que quando peca, corre para os pés de Jesus e se arrepende. Escravo do pecado, irmão Miranda. O que é escravo do pecado? É aquele que quanto mais peca, mais ele quer pecar. É aquele que se gloria do seu pecado. Ele comete o pecado, irmãos, e sai se gloriando, dizendo... Já pensou? O cabo rouba e diz: eu roubei, vou roubar mais. Eu fiz isso e vou fazer mais. Isso é um escravo miserável do pecado, meu irmão. É diferente do pecador arrependido. O pecador arrependido não, se ele cometer um deslize, ele faz carreira para os pés de Jesus e diz: Senhor, me perdoa, pelo amor de Deus. Eu errei, eu pequei, eu vacilei. Esse é o pecador arrependido, lavado e remido pelo sangue de Jesus. Muito diferente do escravo do pecado. Então, ele vai dizer aqui no versículo de número 4. Quem é que entrará? No versículo número 3 ele pergunta. E no 4 ele completa: aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. O que significa isso, irmão Miranda?
Significa, irmão, pureza interna e externa. Pureza interna e externa. Ou seja, os limpos de mão são os que possuem atitude, aquele que toma atitude íntegra, irmão. Ou seja, aquele camarada que pode até vacilar, mas ele sabe que o nosso Deus é o Todo-Poderoso para nos livrar do mal, para perdoar os nossos pecados, quando a gente se apresenta diante dele com o coração quebrantado, como o publicano chegou. O publicano e o fariseu dizia assim: ó, Senhor, eu não sou como esse aí do lado, pecador, miserável. Eu não sou como esse camarada, eu dou o meu dízimo, eu dou a minha oferta. Tem muita gente dizendo isso hoje, irmão. Mas o coitadinho do publicano, ele tava lá: Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor. Perdoa as minhas falhas, perdoa os meus pecados, Senhor. Eu sei que sou um pecador miserável. Aí, irmãos, Jesus disse que Deus se agradou da oração daquele camarada que estava ali se humilhando, porque Deus entende a nossa situação, mas Ele quer ver em nós um coração quebrantado. Então, nesta noite, entenda a palavra de Deus. Seja limpo de mãos e puro de coração. Se arrependa dos seus pecados. Volte a Deus. Se volte para Deus. Acredite que Ele pode te perdoar, meus irmãos, porque todo o poder foi dado a Jesus no céu, na terra, não sobrou para ninguém. Então Ele pode perdoar os seus pecados nesta noite. Basta que você tenha um coração quebrantado, arrependido, para que você seja lavado e remido pelo sangue de Jesus. Então, nesta noite, creia neste Deus maravilhoso. Tenha certeza de que Ele criou os céus, a terra, tudo que nela há. De que Ele veio, enviou o seu Filho para livrar o seu povo do pecado, de todo mal e de todo pecado. Ele pode livrar. Basta que você se volte para Ele, se arrependa dos seus pecados e confesse Ele como seu único e suficiente Salvador. E com certeza nós vamos para a glória, rumo à vitória, pelo sangue de Jesus, o Deus forte e poderoso, o Deus maravilhoso, e que o Senhor nos abençoe.